partir da... Eu vou estar ausente daqui, eu vou para uma conferência... terça-feira eu vou viajar, certo? Então, segunda-feira eu vou dar aula ainda. Aonde é que vai ser? Na Califórnia. Vou passar 10 dias fora. Chicago. Não, na Chicago, na Califórnia. Se tiver amanhã é o resultado, né? Ah, é verdade, é. Amanhã. Daí eu vou voltar. Eu vou voltar só no dia 17, 18, né? Mais ou menos. São uns 10 dias, mais ou menos. Daí eu vou passar um trabalho para vocês ficarem trabalhando nesse período aí. Certo? Trabalho que corresponda, tá certo? É uma lista mais trabalhosa um pouquinho. Só um pouquinho. Certo? Não, pode só o trabalho na lista, não pode mais um pouquinho, não. Trabalhando não precisa não, porque ela já é Uma lista trabalhosa. Né? Tá. Muito bem, nós hoje vamos falar sobre o método da separação de variáveis. Essa seria a aula 11, né? Que está correspondendo à aula, vou botar aqui entre parênteses, né? A aula 8 das notas, né? Certo? E hoje a gente vai falar sobre um método muito importante, né? Na solução especificamente da equação de Laplace, que é o método da separação de variáveis. Em muitas situações de interesse prático, né? A geometria que delimita a região de interesse, onde você quer estudar um efeito elétrico. O efeito elétrico é governado pela função potencial, né? Então, a geometria, as superfícies que delimitam a fronteira, elas se enquadram em superfícies coordenadas, certo? Você, quando vai fazer um dispositivo, você não vai fazer um dispositivo com uma superfície irregular, né? Você vai fazer uma superfície planares, né, ou superfícies cilíndricas, ou superfícies esféricas, né? Vocês vão ter superfícies com equações razoavelmente conhecidas e simples, tá certo? Então, em geral, a sua região de interesse, embora a gente desenhe assim com esse formato arbitrário, mas é uma superfície bem conhecida, um elipsoide, uma esfera, assim por diante, né? Então, quando as superfícies de fronteira se enquadram em superfícies coordenadas, né, uma superfície cônica, né? Está lá na superfície coordenada esférica, né? Superfície planar, etc. Então, a gente pode tentar pesquisar soluções que sejam sintetizadas, né? Você supõe que a sua função potencial, a gente esteja num sistema aí arbitrário qualquer, tá certo? Sistema cíclico, né? Com variáveis UVW, né? Suponha que entrar num sistema desse, a sua superfície coordenada é expressa nesse sistema de forma mais simples, e a sua função potencial, ela é a função dessas coordenadas. Então, quando a superfície fronteira encaixa com a superfície coordenada, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, é possível você gerar soluções mais complicadas a partir de situações em que a solução ela é expressa como produto de 3 funções, cada função é uma função de uma das variáveis. Então, eu posso dizer o seguinte: vamos pesquisar situações em que a solução possa ser escrita dessa forma, né? Com um produto, né, digamos assim, de 3 funções, né? Tá? E vem que situações essas soluções funcionam. Tá? A gente vai ver que a grande maioria de problemas de interesse, não só em problemas eletrostáticos, mas também em problemas de ondas eletromagnéticas, certo? Os campos podem ser, em geral, geometrias regulares, expressos dessa forma, né? A parte espacial é composta como produto de funções de uma variável, né? O meio pensando no meio, ser homogêneo. A equação que governa, certo? É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que ela foi obtida na condição do meio que ele está trabalhando ser um meio homogêneo, linear, certo? Isotrópico. Se não for, daí a gente vai ter equações um pouco diferentes, tem que analisar caso a caso que tipo de equação vai ser. Daí depende do meio, certo? Não vai ser exatamente a equação de Poisson, certo? Ou a equação de Laplace. Vai ser alguma coisa que pode aparecer uma derivada primeira, pode aparecer um gradiente, né? Produto escalar com alguma coisa, aí tem um operador de segunda ordem mais alguma outra coisa de primeira ordem. Aí fica mais complicado, certo?
Mas a questão é essa, a gente quer saber, tá certo? A gente vai ver nesse curso que a gente, nos vários sistemas de coordenadas, as funções f, g e h são específicas daquele sistema. Né? Então, hoje, em particular, a gente só vai ver o sistema de coordenadas cartesianas, né? Mas depois a gente vai entrar em coordenadas esféricas e cilíndricas, né? Vai ver que funções especiais vão aparecer como solução dessa equação de segunda ordem que é o laplaciano. Tá? Então vamos ver, ou seja, independentemente do problema que a gente vai estudar, vamos ver qual é o tipo de solução que aparece se você assumir que a função é dessa forma aí, certo? Com essa estrutura aqui. Né? Então, considere aí o sistema de coordenadas cartesianas, certo? Então, a solução a gente quer resolver esse problema. Ou seja, a gente está falando só da equação homogênea, né? A equação de Poisson, tá certo? A gente tem já a solução dela pela mera função de Green, tá certo? A gente quer saber situações em que o problema é governado pela equação de Laplace. Né? Então, solução, né? Da equação de Laplace por esse método, né? Então, no sistema x, y, z, certo? Por separação de variáveis, né? Então, o operador nabla2 em cartesianas, né? Então, na verdade, é isso que a gente quer resolver. É uma equação homogênea, né? Desse tipo aqui, em que nós assumimos que a função, nosso sistema com coordenadas cartesianas, é uma função de três variáveis, f de x, né? G de y, h de z. Ora, a gente vai fazer em três quando φ depende de coordenada, mas a gente pode fazer para duas, tá certo? Para um, a gente sabe já qual é a solução. A solução, Laplaciano φ igual a zero em uma dimensão, certo? Com potencial sobre uma variável, é a função linear a solução. A derivada segunda igual a zero, função linear. Tá? Então, muito bem. Então, se o operador nabla2, né, é a soma das derivadas parciais segundas, né? Tá? Se eu jogar essa expressão, ou seja, jogar isso nessa equação, né, com essa expressão para o nabla2, né, isso aqui vai ter, observe, na derivada segunda em relação a x, só é a derivada de f, tá certo? Então, e a derivada é total, porque f só depende de x. Né? Então você vai ter g, vou tirar os argumentos, né, temporariamente, gh, né, d2f dx2, mais f h d2g dy2, né, mais fg d2h, né, dz2. Essa é a equação diferencial que a gente está trabalhando, certo? E aí, a gente, para evidenciar o que vai surgir dessa equação, a gente vai dividir, certo? Pelo produto, né, FGH. Você fica aí com termos, tá certo? Dessa forma, né? 1 sobre f d2f dx2, né? Mais 1 sobre g sobre h, né? Tá certo? Bom, observe o seguinte, isso aqui é uma função só de x, tá? Isso aqui é uma função só de y, né? Vou chamar de maiúsculo. Isso aqui é uma função só de z, tá? Vou chamar de h de z. Especificamente, esse par aqui é uma função, então, de GH e JK, vamos botar um K maiúsculo aqui, tá certo? K de YZ, né? Tá?